A paz e a graça de Jesus Cristo seja com todos vocês neste dia. Deus abençoe cada um de vocês que está me assistindo neste momento. Eu sou o pastor Carlos, administrador aqui do canal Essência da Palavra. Estou aqui hoje para apenas fazer a minha colocação em respeito de algumas coisas que eu percebi, andei vendo e também ouvindo. Nós que somos, eu que sou pastor, a gente fica recebendo pela rede social foto, vídeo e por aí vai, de coisas que está acontecendo, coisas que essa banalidade, uns falam que é escândalo, como é que pode. Bem, pessoal, aquele que estuda a palavra de Deus a fundo e aquele que passa a entender o decorrente, o que aconteceu nos tempos bíblicos e na humanidade, que também a Bíblia não relata em pontos muitas coisas que os pagãos ou aqueles que faziam tais coisas estão relatados. Nós vamos encontrar isso nas histórias, né? Em livros, em estudos, em biografias, que na época, tanto na cultura como no histórico. Também não é diferente que nos tempos bíblicos tudo isso aconteceu. Nós vemos o caso, principalmente o caso que aconteceu no meio do povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, viu grandes milagres, viu grandes operações de Deus ali, e principalmente a abertura do Mar Vermelho. Ao atravessar, mais de 2 milhões e pouco, por aí vai, de 3 milhões, contando aí crianças, idosos, enfim, calcula-se isto. Atravessou-se o Mar Vermelho. E passando algum tempo ali no deserto, Moisés ficou 40 dias e 40 noites ali no Monte Sinai, onde Deus estava entregando ali as tábuas da lei, né? Colocados, na verdade, em pedras, né? E ali um grupo de pessoas cismou de fazer um Deus para eles, achando que Moisés tinha morrido lá no monte. E fizeram um bezerro de ouro. E algum povo, boa parte de Israel, que tinham ouros, né, que tinha tirado do Egito, foram ali e fizeram um bezerro de ouro, adorando-se um outro Deus, sendo que eles estavam ao pé do Monte Sinai, um monte que chama-se Monte de Deus, que eles chamavam naquela época. E isso é um fato que aconteceu. E Deus se desagradou daquele povo. E a maioria daquele povo ali, a maioria deles, perderam a sua vida. O que nós vemos aí nesse evento chamado Carnaval, eu estou gravando isso aqui no dia 5 de março, tá ok? Esse é o dia 5 de março que eu estou gravando. Algumas pessoas depois vão ver ao longo do tempo. O que nós vimos que aconteceu aí numa escola de samba, né? No Rio, São Paulo, que colocou ali uma cena ali, na sua comissão de frente, entre uma pessoa, ou é um figurante também, é um ator, podemos dizer, que aquele ali não era Jesus. Ali estava representando, uma pessoa se representando-se como Jesus, e uma outra pessoa se representando como o diabo. E ali estava alguns se representando o anjo do bem e os anjos do mal, ou melhor dizendo, os anjos e os demônios. E nós vimos depois, mais a fundo, mais decorrente, um grupo de pessoas, eu acho que foi no Rio de Janeiro, criaram-se um grupo, um bloco gospel, pertencendo aí a uma certa gravadora. Porque tem nome, status, nome elevado, conhecido, né, na mídia, conhecido no meio, principalmente do povo em si, evangélico, por gravar muitos CDs e DVDs. Não tenho nada contra essas pessoas, mas eu não sou a favor das atitudes e dos atos que se fazem, colocando-se em evidência a vergonha do evangelho. A Bíblia nos relata que isto é escândalo. A Bíblia nos relata que isto não se sucede. Deus não se agrada com isso. Mas em consequência disto, tudo é porque as pessoas, elas estão ficando um pouco mais desacreditadas naquilo que realmente está acontecendo.
por culpa mesmo de pessoas que se deixam levar, se vender por participar de certas sociedades que vêm assim elevar os seus status, os seus nomes lá em cima e apoiá-lo de tudo que se fazem, porque para eles tudo vale a pena, por causa de dinheiro, por causa de status, por causa de posição social. E nós ficamos vendo essa cena, ficamos vendo essas coisas acontecer. Não adianta, gente, querer fazer protesto, fazer manifestação, e em por si, que evangélico, ou aquele que realmente, verdadeiramente é cristão, convertido à palavra de Deus, não perde tempo com essas coisas. Sabe por causa do quê? Porque nós somos aquele que confia num Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus Cristo, que jamais se curvou perante o diabo, jamais se prostrou diante dele e jamais sequer o diabo tocou na vida dele. Então tudo que a gente vê, isto aí é uma cena. E tudo aí chega algum mês depois, tudo isso vai virar poeira. Tudo isso vai ficar no esquecimento do povo, depois de alguns anos. E depois de algum tempo, isso vai ficar no esquecimento do povo. Só não vão lembrar. Mas o que os evangélicos, se diz evangélicos, acabam fazendo um bloco para sair, dizendo para ganhar pessoas para Jesus, almas para Jesus. Na verdade, não ganhar almas, ou ganhar pessoas, né? O nosso objetivo é ganhar almas para o Senhor Jesus, e claro que são pessoas, né? Nós vamos ganhar almas de pessoas mortas, de forma alguma. São pessoas vivas, são pessoas que são intelectuais, são pessoas inteligentes, são pessoas vivas que precisam ouvir uma palavra. E eu faço a minha colocação. Nós devemos assustar com isso, porque tudo isso aí é cumprimento bíblico. Tudo isso aí nos demonstra que nós estamos vivendo vivendo fim dos tempos. Não vai demorar muito que Jesus está voltando, e muitos não acreditam mais que Jesus vai voltar. Muitos que estão ouvindo a palavra de Deus dentro das igrejas e se alertando que Deus vai voltar, Jesus vai voltar, não estão mais acreditando. Tanta profecias que se deram não se cumpriram até hoje, por fato de quê? Por falta de eles ficar descreditado na volta de Jesus. E acabam formando e acabam fazendo aquilo que agrada a ele próprio. Fazendo o que agrada a ele próprio por interesse de ter um status no meio das sociedades evangélicas, no meio da sociedade aí artística, porque se são pessoas que cantam e cantam até bem, vozes que Deus consagrou para ele, para louvar o nome dele a troco de realmente alguns minutos de fama, ou algumas horas de fama, essas pessoas acabam um dia se arrependendo. O valor dos seus shows são altíssimos, o valor dos seus shows são muitos. Isto se deveras que não poderia ser assim. Quando Deus dá um dom para a pessoa, é para louvar o nome dele. Claro que se eu sou convidado a pregar num outro estado ou numa cidade muito longe da minha, claro que eu preciso também que a igreja me ajude pelo menos na despesa de viagem e de alimentação na viagem. Mas não eu cobrar a pregação. Isto cada um faz por si. Mas acabam colocando-se, se levando tanto ao alto, ao pináculo das coisas, que ele acaba sendo estrela. Acham que é estrela. E chega um tempo que as pessoas um dia vão se arrepender do que estão fazendo. Isso que aconteceu no carnaval, isso não passa. Isso vai ficar, mais tarde, algum tempo, vai ficar no esquecimento das pessoas. Principalmente nós que somos evangélicos, nós ficamos indignados, claro, mas não vamos fazer manifestação e nem um protesto, porque nada disso vai chamar a atenção do povo e muito menos vamos ganhar alguma coisa com isso. Apenas mostrando que o povo de Deus, ele tem que ficar focado no Senhor Jesus. Paulo dizia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, vamos ficar olhando para Deus, vamos ficar olhando para o Senhor Jesus, vamos meditar na palavra, vamos estudar a palavra. E as pessoas, o grupo, e isso faz que esses grupos de pessoas que realmente acabam fazendo esse tipo de atos, acabam realmente esfriando a fé de alguns aqueles que estão começando a igreja, ou aqueles que pertencem à igreja dessas pessoas, se enfraquecer e se retirar,
sair da igreja por causa dessas pessoas. Eu digo a você, você sai da igreja por causa de pessoas? Você sai da igreja por causa do líder da igreja? Se o seu pastor está em pecado ou aprovando isso aí, tudo bem, você toma a decisão, mas toma a decisão em Deus. Ore primeiro, busque a presença dele, espera que ele fale com você ou toque no seu coração. Porque Deus, ele cuida dos seus. Porque não é certo você sair de uma igreja e não ir na outra. Não é certo você deixar a sua congregação e ficar em casa. Cristo em casa não funciona. Por isso que o número de pessoas que não têm igrejas hoje em dia, desagrejados, o número aumentou absurdamente por causa dos escândalos dentro da igreja, por causa de apoio dentro da igreja, de coisas erradas. Eles pegam o sistema mundano, que acham que aquilo vai atrair as pessoas para dentro da igreja e colocam dentro da igreja para atrair as pessoas. Então você acaba fazendo o quê? Você pode até atrair as pessoas, mas nunca vai atrair o Espírito Santo, não vai atrair Deus para dentro da igreja, não vai atrair a vontade de Jesus para dentro da igreja. Então, o sistema mundano, como Paulo dizia, não conformeis com este mundo, ele estava dizendo, não se conforma, não entra nesse sistema deste mundo. Antes, apresente o seu corpo em sacrifício vivo, adore a Deus em razão, tenha um raciocínio, que a sua mente seja transformada. Mas as mentes das pessoas ultimamente não estão se transformando, estão se destruindo, pensando que tudo que se faz vai agradar a Deus. Mas realmente isto agrada a Deus? Claro que não. Deixar-se levar por coisa da carne para satisfazer a coisa da carne, isso não é válido, isso não vai levar a lugar nenhum. Deus condena essas coisas. E às vezes as pessoas podem investir um dinheiro, esse dinheiro todo que é investido para fazer isto é um dinheiro desperdiçado e jogado fora. Você está fazendo com o seu próprio dinheiro, problema de cada um, mas não poderia investir isto. Por que fazer isso numa época de carnaval? Tem um ano todo para se fazer folheto, às vezes ajudar um programa da igreja, de rádio ou de TV, alcançar almas, alcançar vidas para o Senhor Jesus, que fica muito mais evidente e muito mais um dinheiro muito mais aplicado. Por que fazer isso? Querer aparecer? Não. Em questão do carnaval, daquilo que foi mostrado, isso é um problema deles. É as pessoas hoje, e tem gente que ficando revoltado e pega a bandeira, pega o fulano, deixa de ser até torcer para o determinado time aí, porque eu não vou falar, porque eu também não estou ganhando nada com isso, também não vou falar o nome do clube e nem também o nome da escola de samba. Isso é problema com eles lá. Eu quero dizer que pessoas estão se revoltando, pegando a bandeira, o escudo do time e tacando fogo dentro da igreja. Isso se demonstra uma falta um pouco de equilíbrio emocional. Porque dentro da igreja nós temos o poder e o direito de falar somente da palavra de Deus. Isso mostra que nós estamos vivendo finais do tempo. Isso mostra também que Deus está permitindo essas coisas para despertar a sua igreja aqui na terra, para buscá-lo mais a Ele, para se entregar mais a Ele, para orar mais, porque povo de Deus que ora pouca coisa acontece. Não adianta você querer ouvir que você vai fazer tal coisa para Deus, que Deus vai te recompensar. Deus não faz barganha e também Deus não é de vender bênção para ninguém. Deus não faz negócio com ninguém, não quer comprar, não quer te abençoar para comprar a sua adoração. Deus não quer ficar abençoando a sua vida para que você fique adorando Ele. Não, Deus te abençoa porque você tem por merecedor, porque você adora nunca a Ele. Você já é filho dele, e filho dele acaba sendo merecedor ou participante das bênçãos de Deus. Claro, é impossível você ir na igreja, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, louvar o Senhor, e você não sair abençoado. De forma nenhuma. Deus não faz essas coisas. Então eu quero dizer para o povo de Deus, principalmente, aos meus irmãos que também têm canal no YouTube, e tudo isso vai passar, vai ficar no esquecimento do povo, isso vai ficar somente na lembrança. Tudo isso passa. Já aconteceu coisas absurdas, nós vemos. Quando nós fazemos o relato bíblico, lemos desde os acontecimentos bíblicos, nós vamos ver que coisas aconteceram, que foram coisas
que desagradou a Deus. O caso de Sodoma e Gomorra também. Nós vimos ali que Abraão, ele se indagou ali, se indagava com um anjo ali, que estava indo, dizendo que Deus ia destruir o povo. E ele começou com 50 pessoas, depois com 40, depois com 30, depois com 20, depois com 10. Sendo que não tinha nem 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra. Aí Deus se encarregou de enviar um anjo lá e tirar Ló, seu sobrinho, de lá. Agora, vejam bem, Sodoma e Gomorra eram duas cidades que estavam realmente corrompidas pela promiscuidade muito grande, fazendo até o ponto de denegrir a imagem de Deus, entendeu? Desprezando, né, levando-se demais. Quando se fala que o pecado chegou à narina de Deus, é um meio figurativo de o autor escrever, que chegou ao ponto que Deus se desagradou tanto com aquela situação, porque o pecado não entra no céu, gente. Cheiro do pecado não entra no céu, porque o lugar de céu é o lugar santíssimo, e que chega diante de Deus é o cheiro agradável, que é os incensos das suas orações. Agora, isso é um ponto de dizer, é um meio figurativo de dizer que isso, o cheiro do pecado, chegou à narina de Deus, dizendo que o pecado era tão grande que Deus chegou a um ponto já que não tolerou mais. Também vemos o caso também de Ezequias e Sanaqueribe afrontando Deus, fazendo zombaria de Deus. Assim também Davi e Golias, que aconteceu aquele fato, que Golias 40 dias zombava do exército de Deus e muito menos de Deus. Então vejam bem, não acontece por miúdos, não é contado por miúdos o que houve ali. Mas se contar, talvez a zombaria deles era muito grande. E nós não vemos hoje, nós não vamos deixar de ver o que fazem, o que falam no meio evangélico, principalmente nós que somos pastores, classificados como ladrões, classificados como pessoas que ficam aí tirando o dinheiro dos fiéis. Isso não é de todas as igrejas, nem todas as igrejas não faz isso, a maioria não faz isso. E bem que sequer até mesmo tem pastor que nem ajuda de custo recebe, mas faz a obra por amor a Deus, porque ele foi chamado por Deus para falar, para fazer a obra e para falar do poder e do amor de Deus. Então vejam bem, Jesus diz lá em Mateus 22 e 29, diz: vocês erram por vocês não conhecerem nem as Escrituras nem o poder de Deus. As pessoas erram muitas vezes por não ler as Escrituras, não verificar nas Escrituras. Por quê? Porque eles não entendem o que está acontecendo, é um escândalo. E todo escândalo é inevitável. Jesus disse assim, é inevitável que não vai haver escândalo. Claro que ia haver e claro que está acontecendo. Também o poder de Deus, não conhece o poder de Deus, não sabe que também que Deus também vai intervir em alguma coisa. Não basta nós queremos fazer as coisas pela força do braço. Todos que tentaram fazer as coisas pela força do braço, acabou se quebrando a cara. Então, meus amigos, minhas amigas, você que está me visualizando por esse canal, Essência da Palavra, eu deixo um alerta para você. Essas coisas passam e tudo vai se resolver, porque Deus ele não deixa se escarnecer. Também, pessoas que no meio que diz evangélicos, ou se são evangélicos, que Deus tenha misericórdia e abra os seus olhos. Devemos orar por essas pessoas, não devemos amaldiçoá-las. Devemos orar por elas, para que Deus toque no coração delas e que realmente venha o arrependimento, porque isso não se faz, isso deixa-se a escandalizar o Evangelho. E nós não temos participação em nem um pouquinho sobre isso. E o número de desigrejados da igreja, pessoas que deixam de ir da igreja, justamente é porque também não sabe analisar as coisas. É entendido da palavra, mas realmente não conhece o poder de Deus. Às vezes analisa tanto a palavra, mas pouco conhecimento profundo tem da palavra. Então, uma pessoa que é convertida ao Evangelho, ele não se deixa levar e não deixa essas coisas ferir o seu coração. Não deixa se comprar por isto. Então, que você seja abençoado. Que você seja uma pessoa que busque mais a Deus, se rende a Deus e procure realmente, que realmente você senta na sua igreja, ouve a palavra com atenção, leia, estude, medite, compre material que vai te ajudar a você a estudar as Escrituras Sagradas e você não vai deixar se levar para essas coisas. Porque é um evento da carne e tudo que é da carne, boa coisa não vai vir. Ok? Deus abençoe a todos vocês.
continua orando para o nosso Brasil. É um dever nosso de orar para aqueles que estão em iminência, principalmente um novo presidente que está aí, e claro, se denomina cristão, juntamente com a sua esposa. Esperamos aí que ele venha fazer um bom trabalho. Nós devemos orar por essas pessoas e não ficar amaldiçoando. Há cristão que gosta de ficar amaldiçoando os outros, mas devemos orar. Vamos orar e deixa que Deus faz as coisas. Se Deus permitiu que ele fosse eleito, então deixa que Deus cuide daquele que ele coloca lá. Tá bem, gente? Fique firme com Jesus, fique firme na palavra, busque a Deus, se rende a Deus, estude a Bíblia, medite, ouve boas pregações, boas mensagens, e você vai ser edificado com certeza no nome do Senhor Jesus. Deus abençoa você, Deus abençoa a sua família, que Deus derrama ricas bênçãos sobre você, principalmente na sua saúde, e que você seja abençoado, protegido por Deus, tanto a sua entrada como a sua saída. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se você quer se inscrever, aperte aí se inscrever, aperte o sininho, ative o sininho para que você seja notificado com novos vídeos que vierem aí, eu for postando. Se você dá o joinha, amém, ajuda o canal a ficar mais claro e outras pessoas vão conseguir visualizar mais o canal, porque é um canal que está em boa procedência. Tá ok, gente? Nós estamos aí fazendo melhorias para que seja um canal venha crescer, o canal venha somente para falar das coisas boas, edificantes e trazer boas notícias para vocês. Deus seja com todos vocês. Obrigado pela paciência. 21 minutos de eu falando aqui e a sua paciência do outro lado. Deus abençoe. Fique com a força e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.